Vídeo, eu decidi contar a história do Sylvester Stallone. Eu decidi fazer isso para ver se você para com esse papo mole de crenças limitantes, de falta de coragem, e ver se você entende de uma vez por todas que o sucesso não é para fracos. Que sucesso não é para quem fica contando historinhas, para quem precisa de dica para isso, dica para aquilo. Que sucesso nasce de uma única coisa: de um estado de espírito adequado. E eu gosto da história de Stallone, eu a contei no livro Óbvio que Ignoramos, porque ela mostra todos os elementos que faltam para aquelas pessoas que não conseguem sair do lugar. E a história da adversidade dele, para não deixar nenhuma dúvida, começou ainda durante o parto, quando o fórceps usado pelos médicos para fazer o parto atingiu acidentalmente seu rosto, danificando alguns nervos faciais e com isso impondo uma aparência estranha ao seu modo de falar. Stallone passou a maior parte da infância no Queens, em Nova York, e aos 15 anos já havia sido expulso 14 vezes da escola. E por causa desse comportamento, ele foi transferido para uma escola de jovens problemáticos na Pensilvânia, que é um outro estado. E lá, durante uma encenação, ele descobriu uma paixão, o cinema. O que o levou a dizer mais tarde que essa foi a primeira vez que ele fez algo do que realmente gostava e que não era ilegal. E quando ele saiu dessa escola, anos depois, ele se matriculou numa faculdade de artes dramáticas, na Flórida. Mas já nas primeiras semanas, os professores começaram a orientar Stallone a escolher outra profissão. Um professor disse a ele que ninguém iria querer sentar num sofá num domingo à tarde e ver um filme com um cara falando estranho pelo canto da boca, como Stallone fala. O que ele fez? Ele voltou para Nova York, arrumou um trabalho, juntou uma grana, mas vivia frustrado. Com isso ele decidiu ir para a Europa, isso era em 1969. E lá ele teve uma crise existencial. Ele percebeu que havia se deixado influenciar e por isso largado o seu sonho. Mas como sempre acontece, o sonho ainda estava lá, perturbando, reclamando o seu espaço. E naquele momento, Stallone tomou uma decisão séria e definitiva, que ele seria um ator, custasse o que custasse. E nos dias seguintes, ele voltou para Nova York e começou a correr atrás do sonho. Passou um ano, passou 2, 3, 4, 5 e nada de conseguir um papel, nada de assinar qualquer tipo de contrato. Mas como todos nós, ele precisava sobreviver e o que ele fez? Durante esses anos, ele limpava jaulas do Jardim Zoológico do Brooklyn, trabalhou como segurança em bares, boates e sempre fazia isso à noite para ter os dias livres para fazer testes em busca da carreira de ator. E assim passaram-se 5 anos sem nenhum tipo de resultado. E um dia, perambulando pelas ruas de Nova York, ele entrou na biblioteca pública para fugir do frio e lá ele sentou numa mesa e sobre essa mesa tinha um livro de Edgar Allan Poe e ele começou a ler o livro e ali ele teve uma ideia: e se ele começasse a escrever roteiros para o cinema? E foi isso que ele começou a fazer, escrever roteiros, mas era uma atividade da qual ele não tinha nenhum tipo de experiência. Mas esse foi um ponto importante. Por quê? Porque isso levou a analisar diálogos, motes, o estresse psicológico que um filme precisa ter para segurar a atenção. E ele, assistindo aquilo, ele foi aprendendo, desenvolvendo uma aptidão. E naquele ano, isso foi por volta de 1974, ele escreveu 10 roteiros. E ali ele conseguiu uma graninha, ele conseguiu ganhar um dinheiro. E aí ele pensou que era hora de mudar de lugar, porque as agências de Nova York já não podiam mais ver a cara dele. E o que ele fez? Pegou a mulher, cachorro, Butkus,
e se largaram de carro de Nova York a Los Angeles. Em Los Angeles, ele voltou à mesma peregrinação. E logo ele viu que provavelmente lá ele iria repetir a mesma coisa que ele já tinha experimentado em Nova York. E ele já estava com 30 anos, estava a pé porque tinha vendido o seu carro para pagar dívidas, a mulher estava grávida, o aluguel atrasado e ele sem dinheiro para comprar comida, nem para eles, muito menos para o cachorro. E o pior, não tinha uma luzinha sequer no final do túnel para ganhar algum dinheiro. O que fazer? Arrumar um emprego? Aliás, era isso que, a essa altura, a mulher dele queria, que ele arrumasse um emprego, que ele fosse uma pessoa normal, como todo mundo. Mas Stallone disse que ele sabia ali que se ele arrumasse um emprego, ele voltaria a abrir mão do seu sonho. E com o emprego as coisas começariam a se ajeitar e ele se acomodaria outra vez e tchau para o sonho dele. E por aqueles dias um amigo dele convidou para tomar uma cerveja no bar. E ali no bar estava passando uma luta de boxe. O legendário Muhammad Ali contra Chuck Wepner. E todos diziam na época que Wepner não resistiria nem mesmo aos 3 primeiros rounds. Mas Wepner havia dito que mesmo que não vencesse a luta, ele ficaria em pé os 15 rounds. E lá estava ele, heroicamente lutando até o último minuto dos 15 rounds. E assistindo aquilo, um sentimento estranho cresceu em Stallone. Ele foi para casa naquela noite, sentou numa mesa na garagem e com uma caneta Bic e um caderno de espiral começou a escrever. Em 3 dias, escrevendo consecutivamente, ele tinha concluído o roteiro que ele chamou de Rock, o Lutador. E no dia seguinte ele ofereceu o roteiro para algumas pessoas e 2 produtores de Hollywood leram a história e ofereceram $20 mil para ele pelo roteiro. Imagine você nessa situação. Depois de 6 anos vivendo na amargura, no sofrimento, de repente alguém lhe oferece $20 mil por 3 dias de trabalho. Você quebrado, sem comida, cheio de contas, há uma semana atrás sem esperança alguma e agora, de repente, tudo parecia mudar num toque de mágica. E ao ouvir a proposta dos dois, Stallone, lógico, não conseguiu conter o sorriso, estendeu a mão e disse: por 20 mil, o roteiro de vocês. Só que tem uma condição, claro. Eu vou fazer o papel de Rock. Os produtores se olharam, não entenderam nada, até tiraram onda da cara dele e disseram: você fazer o papel de Rock? Você é um escritor, não um ator. Você não tem currículo para ser o protagonista de um filme. Não sei, não estamos entendendo o que você quer. Mas Stallone foi irredutível. Não, eu na verdade sou ator, eu só escrevi o roteiro para mim. E os produtores não aceitaram a ideia e desistiram da proposta. Stallone foi para casa com as mãos vazias. Você não pode esquecer a situação que estava em casa. Stallone não tinha dinheiro para nada. Ele não tinha comida em casa. A esposa grávida. E os dias foram passando, até que certo dia, depois de uma discussão com a mulher, porque o cachorro estava sem comida, Stallone pegou o cachorro, saiu para a rua e foi oferecendo o animal. Alguém ofereceu $140 por ele e, sem opção, Stallone vendeu o cachorro. E naquele dia ele diz que sentou na calçada e chorou convulsivamente. O cachorro que ele tanto amava, que lhe dava amor incondicional, que ele tinha visto crescer, que ele havia trazido de Nova York, agora tinha se ido. E quando ele chegou em casa, a mulher disse que os 2 produtores haviam ligado para ele. Ele ligou de volta e eles ofereceram $200 mil pelo roteiro. Mas lógico, queriam Stallone fora do elenco.
Stallone recusou. Eles ofereceram 210, 235, 250 mil dólares. Mas Stallone se mostrou irredutível. Ele queria fazer o papel do Rocky. Os produtores então fizeram uma última oferta, pegar ou largar, 340 mil dólares pelo roteiro. Stallone pediu para pensar, trocou uma ideia com a mulher. Bom, vocês podem imaginar o que a mulher dele disse. E ali os dois decidiram que iriam vender o roteiro por esse valor. No dia seguinte, Stallone foi até o escritório dos produtores e no caminho ele sentiu uma coisa estranha. Quando ele chegou lá, sentou na frente dos dois e disse o seguinte: eu prefiro queimar esse roteiro, enterrá-lo, jogá-lo no mar, fazer qualquer coisa, menos deixar que alguém atue no papel de Rocky. Eu escrevi esse roteiro para mim. E mesmo que a oferta de você suba para $500 mil ou para $1 milhão que seja, eu não vou vender esse roteiro se eu não atuar como Rocky. Dias depois, os produtores procuraram Stallone com uma nova proposta. Pagariam os 20 mil originais pelo roteiro, Stallone faria o papel de Rocky e ele receberia uma comissão no faturamento final do filme. Mas tinha um detalhe: o orçamento seria drasticamente reduzido por causa da falta de perspectiva de sucesso. Para ter uma ideia, um filme como o Lincoln, por exemplo, custou 65 milhões. O orçamento de Rocky era de 1 milhão. Lincoln faturou 264 milhões. Rocky, gravado em 3 meses, faturou 225 milhões. Foi indicado a 6 Oscars, inclusive o de melhor ator para Stallone. Dos 6, venceu 3. E o resto da história você já conhece.